La entrada principal de nuestra casa rara vez se usa. Usualmente entramos por la puerta lateral del garaje por las puertas corredizas de vidrio que conduzem ao pátio. À la derecha de la entrada se encontra la sala formal, meticulosamente mantenida pero la habitación menos frequentada de la casa. À la esquerda, ao final de la entrada, há pasillo que conecta com 3 dormitorios, incluída nuestra espaciosa suíte principal y urbano para invitados. La sala formal, envuelta em oscuridade devido a las cortinas masivas cerradas, apresenta sofá camel blanco contra la parede traseira, com grandes silones a cada lado, todos frente a uma mesa de café de nogal. Aunque insignificante esta ese dia, tarde esa manana, me encontrei em silon, mirando em direção oposta ao arco entre la entrada y la sala. Em ese silon, a menudo recontemplado mi vida y evaluado possíveis perdas durante la ausência de Lin. La perspectiva de terminar nuestro matrimônio problemático genera preocupações sobre como nuestros amigos em comum decidirão suas lealdades, la pérdida de nuestra casa, possíveis pagos de pensão alimentícia durante anos, y la desaparição repentina de la mitad de mi patrimônio neto junto com los gastos legais. Apesar de estas considerações, lidiar com Lin, aqui describo como vingativa, sigue sendo desafio inevitável. Em medio de mis reflexiones, la puerta lateral se abre, senalando o regresso de Lin de las compras. Me dói cuenta de que deveria haber fingido estar em nuestro dormitório para evitar outra discussão se me atrapaba em la sala. Las discussões são comunes, iniciadas por las críticas injustificadas de Lin por pequenas infracções, razones fabricadas ou sem razão alguma. Entendo que é uma tática para manter-me desequilibrado. Lin pode prolongar las discussões durante semanas por assuntos triviais, y sempre encuentro uma maneira de apaciguá-la, creyendo que é melhor terminar las disputas rapidamente. Considero que la vida é insoportável com fricção constante y busco resolver las peleias lo antes possível, aunque o desafio radica em pouco tempo hasta la seguinte. Después de 10 anos de matrimônio, não veo outra solução mais que falecer ou divorciar-me. No obstante, persisto em tentar melhorar la situação, principalmente por mi cordura mais que para hacer las coisas mais agradáveis para Lin. Escucho cerrar la puerta del congelador, dando-me conta de que ha guardado la comida congelada. Antecipando sua solicitude para que consiga los víveres restantes, me preparo para suas ordens y críticas. Para evitar-lhe o maior tempo possível, permaneço imóvel, esperando seu lamado silbido. Eu silbido, similar ao de perro, se ha vuelto casi insoportável. Em lugar de sua voz, escucho passos ligeiros mientras se acerca a la entrada. Se hubiera mirado, la habría visto detener-se em el suelo de la entrada com azulejos, mirando assim o pasillo para assegurar-se de que está sola. Esperando silenciosamente, Lin contempla lamar-me desde o alto antes de legar a casa pero se siente segura, assumindo que estou trabalhando diligentemente em el senador em el pátio traseiro. Em segundos, escucho o chirrido de seu teléfono celular mientras marca o número. A hora em la entrada, a solo 5 pies de la parte traseira del silón donde me siento, Lin habla com su padre sobre los planes para la tarde del jueves. Menciona lamarlo ao trabalho después de la una y la logística de sua reunião. Sem ser notado, escucho a Lin discutir detalhes com seu padre, concluindo com uma despedida alegre. Escuché cerrar o teléfono de tapa y sus passos retrocedieron por la alfombra hacia la puerta corrediza de vidrio. Silbando y lamando ao proyecto del senador em o que havia estado trabalhando em o pátio traseiro, parecia ajena a mi respiração agitada y ao golpeio de sangue em mi corazón y cabeça. Las situações tensas não eram novas para mim, y confiava em respostas automáticas perfeccionadas por mis experiências em o exército y em outros lugares. Em tales momentos, a primeira regra era não entrar em pânico a menos que estuviera sendo atacado ativamente. Utilizar o conhecimento a seu favor, elegir o momento adequado para actuar, manter uma cara impassível, controlar a respiração y parecer normal. Me levantei y entrei em o estúdio, dizendo, e estou aqui. Estava em Urbano. Tenho que correr a la ferreteria y conseguir piezas para el senador. Cruzando o estúdio hacia la cocina y la puerta lateral mientras evitava o contato visual com ela. Admirando mi capacidade para articular essas palavras y mi contenção para não reaccionar violentamente, pasé y ela me deu uma mirada, notando o enrojecimento em mi rostro. Aconsejando-me usar um sombreiro, expressou preocupação por uma possível queimadura solar. Mencionou que não queria ver-me com la piel pelando-se em par de dias. Ademais, me informou sobre los víveres que deviam guardar-se antes de ir a qualquer lugar y enfatizou que não estaria fora todo o dia. Después de deixar seu teléfono em seu bolso sobre la encimera de la cocina, Lin salió a inspeccionar mi trabalho em o senador, deixando críticas para mi regresso.
O estilo de comunicação de Lin era típico, maiormente involucrando instruções y críticas implícitas ou explícitas. Ao entrar ao pátio traseiro, recuperei seu teléfono, verifiquei o último número marcado, lo memoricé y devolvia o teléfono a seu bolso. Después de guardar los víveres, me fui em minha pequena caminhoneta, pero não me dirigi à la ferreteria. Me detuve em um parque local a um par de quadras de distância. Durante los primeiros 15 minutos, repeti la breve conversação em minha mente, querendo assegurar-me de haver memorizado cada palavra para tomar notas. Não havia dúvida sobre seu significado. Minha esposa estava tendo uma aventura, provavelmente em nuestra casa, talvez incluso em nuestra cama mientras eu estava em el trabalho. Furioso, senti que estava subsidiando sua infidelidade trabalhando para mantenerla. Quem era o homem ao que la dere? Não era seu verdadeiro padre. O código de área era local, y seus padres viviam a 1000 milhas de distância em Califórnia. Em los primeiros dias de nuestro matrimônio. A veces me lamaba Derek durante momentos de amor, aunque havia deixado de hacerlo. Havia pensado que poderia estar senalando um desejo de tener hijos, pero decidimos no tenerlos um par de anos después do matrimônio. Ela era indudablemente uma ninha de papá. Considerando assuntos práticos, ponderei mi melhor curso de ação. Sua amante entraria por la puerta trasera eu jueves, provavelmente caminhando por eu calejão. Contemplei emboscar-lo ali pero me perguntava sobre como lidiar com minha esposa infiel, se eu amante ba a pai. Su coche tinha que estar cerca. Se me ocorrió. Provavelmente o amante deixaria su coche em el parque. Determinar quem era esta persona se volvió crucial. O enfoque óbvio era lamar ao número de su teléfono celular. Que alguém mais se era la lamada, como se fuera por error, parecia plausível. Sendo uma mulher la mais provável em obter informação, quem poderia ser essa lamada? Quem mais poderia saber sobre esto? La resposta estava clara. La melhor amiga de Lin era Sui, se Sui não lo sabia. Dudava que alguém mais lo supiera. La hermana de Lin era pouco provável que tuviera informação e a que não havia estado cerca desde o divórcio desordenado de la hermana Y e o posterior distanciamento de la família. Poderia perguntar-lhe a Sui? La havia conhecido tanto tempo como a Lin, Y Sui sempre havia sido minha amiga também. Sin embargo, las mulheres podiam ser mais leais entre si que as suas cônjuges. Sui estava casada com Nick, quem era 15 anos maior que ela, e Y parecia ser la pareja mais amorosa do mundo. Pensei que Sui lhe contaria a Nick quase qualquer coisa. Sin embargo, lhe revelaria informação sobre Lin? Considerava Nick um amigo? Não éramos amigos cercanos, pero Nick era um tipo respeitável, y hubiera pensado que Nick me lo habría dicho se hubiera sabido algo assim. Decidi intentar com Nick. Isso significava viagem ao campo de golfe, donde Nick, semi-retirado, donava tempo los sábados como embajador de buena voluntário para o campo a câmbio de uma ronda de golfe gratuita durante a semana quando o campo não estava leno. Em el caminho, planifiquei meu enfoque muito cuidadosamente. Não podia simplesmente soltá-lo. Y se la notícia volvia a Sui Y luego a Lin? Tinha que ser astuto. Montando em um carrito de golfe com Nick mientras revisava as condições em o sétimo hoyo, planteei uma pergunta hipotética. Indaguei sobre seu enfoque em conversações confidenciais, perguntando se sentiria obrigado a manter-lo confidencial ou se lo compartilharia com Sui. Nick me deu uma mirada estranha e Y continuou conduzindo por vários metros. Aclaré, perguntando se eu Y Sui sempre compartilham o que escuchavam de outras pessoas, incluso se compartilha em confiança. Era solo um cenário hipotético. Nick se detuvo em el césped, volteando-se para mirar-me diretamente com uma expressão quase expectante. Em resposta a minha pergunta, dijo: "Tienes alguma pergunta específica para mim?" Se é essa assim, pergunta-la, mantendo a mesma mirada estranha e intensa em seu rosto. Le perguntei a Nick se poderia manter nuestra conversação confidencial se lhe hiciera uma pergunta. Hice uma promessa de que não lo mencionaria assim que se lo pediera, pero se Sui perguntara, não le mentiria. Esse era meu princípio de funcionamento. Le assegurei que podia guardar um secreto, pero que não enganaria a esposa de meu amigo. Era evidente que Nick sabia algo, e Y senti que queria compartilhá-lo comigo. Depois de componer-me, lhe perguntei diretamente se sabia algo sobre uma possível aventura que minha esposa poderia estar tendo. Reformulei para ser mais claro, perguntando se tinha algum conhecimento de uma aventura que Lin estava tendo atualmente ou havia tenido em el passado. La resposta de Nick fluiu como uma presa reventando. Relatou o incidente do ano novo passado em la fiesta de Los Olden. Todos estavam afuera,
preparando-se para o espetáculo de fuegos artificiais, quando Sui se enfermou por el champanhe. Apesar de seus hábitos de bebida infrequentes, subiu ao Albano. Em el Pasilo, escuchó alguém tentando la manija de la puerta mientras ela se enfermava em el inodoro. Escuchó ruídos provenientes do final del Pasilo donde se dirige hacia algunos dormitorios. Temia que alguém mais pudiera estar enfermo, y bajó ali para mirar. Lin estava apoiada contra la parede ao final del Pasilo y tipo grande estava, bueno, não há uma buena maneira de decirlo. La tenía contra la parede com suas piernas envueltas alrededor de sua cintura. Lin viu a Sui parada ali y sonrió e hizo uma pequena sinal de mano, como, enlarga-te de aqui. Em el caminho a casa, compartilhou os detalhes com Nick, Sui y Lin sendo amigas de larga data, necessitavam discutir assuntos antes de tomar qualquer ação. Sugeriu uma divulgação imediata a ti. Finalmente, Sui tuvo uma conversação com tua esposa, quem transmitiu que o incidente com Barry White foi uma ocorrência única alimentada por las bebidas, uma discussão contigo y avanços agressivos de Barry, conhecido matão que se casou com uma família adinerada. Sui, consciente de la reputação de Barry, solicitou que lo mantuviera em secreto porque não queria poner em peligro tu matrimônio por um evento singular. Sin embargo, deixé claro a Sui que se alguma vez perguntabas diretamente ao respeito, não mentiria. La carga de este secreto ha pesado mucho sobre mim durante los últimos 5 meses. E estou aliviado de que está ao descoberto, pero lamento profundamente lo que estás passando, amigo. Desafortunadamente, não ha terminado. Sui la enganou. Lin ha estado involucrada com Barry, ou talvez com alguém mais a hora. La escuché hablar com el por teléfono hace solo una hora. Regressemos a mi lugar y discutamos lo que Sui tiene que decir. Deixamos el campo de golfe em veículos separados y nos dirigimos à la casa de Sui y Nick. Transmitiu a notícia a sua esposa, y ela se sentou orando. Havia albergado grandes esperanças para a relação de Mai y Lin, disposta a oferecer qualquer apoio que pudiera. Sin embargo, ao enterar-se de que a aventura estava em curso, seu comportamento cambiou. Sui experimentou uma sensação de traição similar à la que Lin havia causado. A esta hora, havia creído la seguridade de que a aventura havia terminado y havia basado suas ações. O melhor dicho, inacciones, em esa falsedade. Sui, há algo que poderias hacer por mim. Examinei o teléfono de Lin y tenho o número ao que lamou. Te importaria lamarlo, fingir que é esse o número equivocado e tentar obter seu nome? Quero confirmar com quem está involucrada a hora. Sui, uma editora que trabalha de forma remota, tinha doutorado em literatura inglesa y possuía experiência em teatro. Ideando a lamada com suas melhores habilidades de actuação em engenharia social, optou por seu impecável acento inglês, dijando consistentemente uma impressão duradeira. Marcando com o teléfono em alta voz escuchó, em Ola, soy Barry White. Sui parpadeou. Lo siento, número equivocado. Bueno, eso seguramente foi insatisfactorio, comentou, mientras todo su escenario se desmoronaba. Sin embargo, la revelação estava clara. Lin não havia terminado a aventura com White, agregando outra pieza de dados cruciais. Discutindo nuestros próximos passos, insistia em atrapar a la pareja durante seu próximo encontro de jueves. Buscando uma munição extensa. Queria confrontar a minha esposa armado com abundantes echos, atrapando-la em flagrante delito y exponendo as mentiras que inevitavelmente habría usado para ocultar a situação. Expressando reticência a contratar a um detetive devido a los costos y la incertidumbre sobre as interações de Lin antes de jueves, busquei um médio rápido para reunir pruebas. Caíram em um silêncio contemplativo durante um minuto ou mais. Sui sugeriu a ideia de um topo. Propôs a noção de que alguém, como a melhor amiga de Lin, extragera a verdade de ela. Estava escéptico, pero Sui insistiu, dizendo, e nunca subestimes a uma mulher enojada. Retenido o suficiente de ela y de como nos ha tratado a todos. Creo que puedo elaborar uma história que la obligue a revelar todo. Durante a seguinte hora, desenamos um plan. Sui lamando urgentemente a Lin, afirmando uma necessidade desesperada de ajuda, y organizando uma reunião para tomar café o domingo por la manana. Nick modificaria o viejo bolso de Sui para conter uma câmara de vídeo, gravando cada palavra y expressão facial. Para o meio-dia de domingo. Esperava manter informação substancial. Sui contactou rapidamente a Lin, haciendo referência a uma situação similar à la fiesta de Ano Nuevo. Lin aceitou a reunião, secretamente complacida com a nova assertividade de sua amiga. Sui legou temprano ao café, eligindo uma mesa abaixo um todo, organizando seu bolso com a câmara oculta.
Assegurando-as e deu ângulo óptimo Y realizando pruebas de áudio, posicionou as sílas estrategicamente. Eu aire estava tranquilo, eliminando possibilidades de ruído deu viento. Configurou a gravação com um solo botão, la tarjeta de 16 GB oferecendo amplo almacenamento. Nick havia assegurado ingeniosamente la câmara Y e o bolso com correias de velcro, disfrazando los orifícios de la lente Y e o micrófono dentro do patrão do bolso. Sui estava preparada quando Lin legou. Sui lhe pediu a Lin que tomara café, mencionando que guardaria seu lugar em uma área mais aislada. Sui pressionou o botão quando Lin regressou com as bebidas, confirmando rapidamente la gravação. Rapidamente cobrieram lo básico, Sui começou seu relato. Sui expressou seu dilema a Lin, que é um tipo que está interessado em ela. Não sabia que a ser, descrevendo-lo como atrativo, especialmente porque havia passado muito tempo desde que ela Nick havia hecho o amor. Sui compartilhou que Nick confia completamente em ela que nunca lhe havia sido infiel. Sem embargo, admitiu sentir-se tentada a hora buscava o conselho de Lin. Sui queria entender como se sentia Lin depois de la fiesta de ano novo perguntou se arrependeria de seguir adelante com ela. Lin respondeu alentando a Sui, dizendo, em aslo, chica. Honestamente, não puedo entender por que não lo hecho antes. Nick é esse amável todo, pero, carino, e está pasado de moda. Eres jovem linda. Sempre readmirado tua aparência, pero nunca reentendido por que pierdes tu tempo com Nick. Sui se surpreendeu por la falta de remordimento de Lin perguntou se la fiesta de ano novo foi realmente algo único. Lin explicou, em carino, não te mentiré. Tuve que decir-te-lo em esse momento, o poderias haberlo revelado. Pero a hora que estás em uma situação similar, podemos compartilhar todo esto. De hecho, vamos a tener algumas discussões realmente apasionadas. Lin, suelta todo. E estou tão metida em esto a hora que estou pensando em hacerlo eu mesma. Como empezou com Bunny? Todavia estás com el? Deverias ver la mirada em tus olhos. Se não estás emocionada agora, apuesto que lo estarás em uns minutos. Lin procediu a compartilhar detalhes sobre seu encontro com Bunny em la fiesta de Halloween de Los Olden. Descreveu como se conheceram 2 meses antes, com Bunny observando-la em la fiesta. Lin explicou que se encontraram discretamente em el pasilo y terminaram em Elbano. Relatou o encontro apasionado, enfatizando as qualidades de Bunny. Lin afirmou que todavia estava com el que se encontraria com el la próxima semana em sua própria cama. Sui perguntou por mim, expressando preocupação por qualquer sentimento de culpa. Lin desestimou qualquer culpa, afirmando, em Sui, Paul é um esposo. Não puedes tratar a um esposo como a um amante, cumprem roles diferentes. Paul está aí para ser lo que eu quero. Bunny está aí para uma buena cercania. Lin explicou sua estratégia comigo, tratando-me como um bom provedor que sigue ordens. Mencionou o uso de táticas de distração como revisar se usava perfume para ser-me crer que nunca lhe seria infiel. Lin comparou tener-me cerca com ter um pequeno amigo gay, descrevendo-lo como dócil alguém a quem podia controlar. Destacou a liberdade que desfrutava, sabendo eu paradeiro meu nunca preocupando-se por ver-me atrapada com um amante. Sui perguntou a Suzy se tinha outros amantes, Suzy respondeu que não podia contá-los todos. Eu primeiro fui em seu primeiro ano de matrimônio, lo recogió em um supermercado. Eu nunca conheceu seu verdadeiro nome, se mudaram de habitações de hotel durante 6 meses, hasta que ele se volvió demasiado pegajoso. Suzy mencionou a necessidade de ter cuidado com chicos jovens. Depois de eso, houve uma série de encontros ocasionais, incluído um amigo vendedor interessado em coisas kink, lo qual funcionou bem e que eu solo venia a la ciudad umas poucas vezes ao ano. Suzy declarou que havia mantenido a Bunny ocupado por mais tempo que quase qualquer de elos, descrevendo-lo como um sabueso com uma ferramenta que rompia agujeros. Suzy compartilhou detalhes sobre Bunny estando casado com uma mulher despistada, trabalhando mientras el julgava. Mencionou estar em controle de quando el podia visitá-la. Luego, Suzy perguntou a Lin sobre sua nova conquista, e Sui repassou sua história preparada sobre seu amante fictício. Os detalhes não eram importantes, pero Lin criou cada palavra, animando-la a aproveitar ao máximo. Sui expressou assombro por eu controle de Lin dudou se poderia tratar a Nick de la maneira que Lin me tratava a mim. Lin explicou a dinâmica em el reino animal, comparando a los indivíduos dominantes com o resto de la manada. Lin afirmou sua posição alfa comigo e animou a Sui a assumir um rol similar com Nick, assegurando-lhe que a liberdade seria sua. Lin sugeriu a começar com Rod e desfrutar cada segundo, afirmando que Nick estaria ali.
Y encajaria em seu rol natural sumiso. Lin abordou preocupações sobre a TSY, perguntou se Sui usava anticonceptivos. Sui explicou que a maioria de las vezes, hacía que o Chico usará um anticonceptivo. Pero com Bunny, era diferente devido a sua agressividade. Sui mencionou haber-se assustado uma vez porque le dolia orinar, pero o doctor dijo que era irritação por la cercania brusca. Roubou uma vez que se infectou com gonorria, Y después de eso, fui mais cuidadosa. Sui perguntou como se lo mantuvo a mim, Y Lin descreveu permitir que saliera mencionando seu interesse em tocar la guitarra com seus amigos. Mi mirou sin expresión Y mediu la opção, levando a uma confrontação mais tarde quando ela tomou antibióticos. Sui, ansiosa por devolver la gravação a Nick Y a mim, agradeceu a Lin Y se fui a casa. Los conspiradores vieram ao vídeo, horrorizados. Sui Y Nick apenas podia reconhecer a Lin porque nunca havia sido tão dura comigo quando outros estavam alrededor. Eu estava surpreendido, aunque no tanto como la pareja. Habiendo legado a saber que Lin era capaz de fazer qualquer coisa. Sui mencionou a Anita White Y expressou suas preocupações sobre o conhecimento de Anita acerca de la infidelidade de seu esposo. Expressou o dilema de se informar a Anita sobre Bunny estando com Lin, considerando o risco de que Anita arruinara la tapadera. Sui descreveu a Anita como alguém que parecia profundamente infeliz com a reputação de seu esposo como matou Y se perguntou se Anita poderia estar completamente sometida por ele. Sui sugeriu que hablar com Anita poderia afetar seus planos, Y buscou a ajuda de Lin para manejar a situação. Sui nos agradeceu por nuestra assistência e Y assegurou que nos mantendria ao margem de mais detalhes. Especificamente me pediu que não hiciera nada estúpido. Em resposta, reconheci os erros que havia cometido durante os últimos 10 anos pero aclaré que não tinha intenção de fazer nada violento. Les asseguré que manejaria a situação a mi maneira Y solicité estricta confidencialidade. Les pedi a todos que evitara responder se Anita la amava. Asumindo toda a responsabilidade. Mais tarde esa noche, Sui lamó a Anita White Y se apresentou. Confirmou que havia hablado em las fiestas de Los Olden Y perguntou se Anita podia hablar livremente. Sui luego abordou o tema, revelando que Bunny estava enganando a Anita com alguém que Sui conhecia. Expressou seu arrependimento Y transmitiu o direito de Anita a saberlo. Seguiu o silêncio em la outra linha, com Sui discernindo resoplidos Y solosos. Anita compartilhou sua frustração, mencionando problemas passados que Bunny afirmou haver resuelto há um ano. Lo havia tomado de vuelta basando-se em sua promesa, com uma clara advertência de terminar a relação se repetia seus erros. Sui ofereceu a Consuelo Y assistência, expressando disposição para ajudar segundo a decisão de Anita. Anita, apreciando a preocupação, delineou sua resolução. Enfatizou que sua pareja nunca compartilharia sua cama de novo, detalhando os términos de um acordo prenupcial estricto. Que lo deixaria sem um centavo em caso de divórcio devido a uma infidelidade comprovada. Lo descreveu como inepto para o empleo, bueno solo para acompanhar a eventos Y participar em aventuras extramatrimoniais. Afirmou sua determinação de assegurar-se de que enfrentará as consequências. Em resposta à minha oferta de reunir pruebas, Anita se comprometeu a manter a compostura durante uns dias hasta tener las pruebas em suas manos. Se hicieron planos para que alguém recogiera pruebas preliminares de minha oficina ao dia seguinte. Sui organizou uma reunião, contactando-me em o trabalho para programar uma cita em sua oficina o lunes à 1 da tarde. Ao entrar em la oficina de Sui com uma câmara de vídeo, me apresentei à senhora White, la esposa de homem involucrado com minha esposa. Coloquei a câmara em seu escritório, señalé la secção relevante Y reproduz la gravação. Apesar de la visibilidade tênue de la pantalla, la qualidade de áudio era excelente. Ao presenciar las lágrimas de la senhora White, ofereci um gesto de consuelo. Reconhecendo sua familiaridade com o comportamento de seu esposo ao largo do tempo. Posteriormente, revelei mis planos a Anita, declarando que a participação era opcional pero estendendo a oferta de todos modos. Anita divulgou os anos de intimidação que havia suportado, expressando seu desejo de dar-lhe la vuelta às coisas Y a ser que seu esposo sofriera. Quando lhe perguntaram sobre uma possível violência, reconheci que as coisas poderiam volver-se desordenadas pero lhe assegurei que não tinha intenção de causar dano. Tras la reunião com Anita, o trabalho se convirtió em uma distração desagradável. Los efectos persistentes de las palavras de Lin em o vídeo me afetaram profundamente. Se bem reconhecia algo de verdade em seus comentários, defendi minha natureza conciliadora, entendendo sua percepção de mim como um debilucho. Apesar do dolor, contemplei mostrar um lado diferente de mim mesmo eu jueves, reflexionando sobre como reacionaria Lin ante um enfoque mais assertivo.
Desestimé qualquer ideia de reconciliación, reconociendo la pérdida irreparável de confiança em nuestra relación. Eu martes y miércoles se caracterizaram por una reducción en la productividade de la oficina mientras revisaba meticulosamente possíveis escenarios. La complexidade de las variáveis me recordava la fragilidade de los planos bem elaborados. Se consideraram múltiplos resultados potenciais, incluído mi enfoque preferido. Los eventos del jueves requeriria improvisação, dediqué tempo a perfeccionar mis habilidades físicas em antecipação. Em casa, prevaleciam las tensiones, limitando las conversaciones a lo necesario. Lin, tipicamente assertiva, observou mi comportamento reciente, tratando de entender o problema y recuperar el control. Ironicamente, ela se encontrava antecipando el jueves, especulando sobre los possíveis insights que um encontro apasionado com Bunny poderia proporcionar. La noche del martes, mientras Lin se duchaba, busquei en los cajones de mi cómoda um recuerdo de mi infância de mi abuelo. Tanto mi padre como mi abuelo tinham antecedentes militares. Eu abuelo después de Normandia. Adquiriu um par de nudilos de acero de um soldado alemão como recuerdo de guerra. Ao examinar o amenazante equipo de acero, recordei a precaução del abuelo sobre su uso pero reconhecendo que poderia ser útil algum dia. Esse dia casi havia legado. Era uma forma de guerra. Lin y sua amante haviam participado em um jogo injusto, lo que me levou a forçar um desayuno abundante el jueves. Sabia que não comeria almuerzo pero esperava ralentizar a mi rival. Passem em minha oficina. Depositei objetos em el dormitório de invitados, dependiendo de la elección de Lin de esperar em el pátio traseiro regressar adentro después de abrir la puerta. Independentemente, podia adaptar-me. Manipular el juego de nudilos em mi escritório. Caminava de um lado ao outro, alimentando mi ira controlada. A la una em punto, me cambiei a jeans, uma camiseta y zapatilas resistentes para correr. Revisando mis bolsillos, teléfono celular, laves, nudilos y bilhetera, lamé a Lin desde mi teléfono de escritório para antecipar sua lamada. La conversação foi tranquila y no amenazante, explicando reuniões y la indisponibilidade do teléfono, antecipando um possível retraso em regressar a casa. Lin interpretou mi lamada como um sinal de docilidade de regresso, relajando-se com este conhecimento. Talvez me recompensaria com cercania y calma. Essa noite, ela se preparou para encontrar-se com sua amante, y los dois conduziram a Alameda Park em 20 minutos. Eu coche de lo verbo estava ausente, así que Anita lo dejó, y el trotó hacia sua casa. Entrando ao pátio traseiro por la puerta lateral. Posicionado detrás de um arbusto de fatinia em o extremo de la casa, lejos del garage, esperé, revisando nerviosamente la hora em o teléfono silenciado. A la 1h45, Lin emergiu em o pátio traseiro, vestida com um biquíni de tirantes, dirigindo-se à la puerta trasera. Después de desbloquear la y observar o calejón, cerrou la puerta y se acomodou em uma silla lounge bajo o árbol de pacanas. Esto me lo senaló. Havia dejado la puerta lateral entreabierta. Me deslicé de nuevo por la abertura, rodei a la puerta principal y, usando mi llave, la abri. Caminando sobre o lugar donde la traição de minha esposa havia sido exposta dias antes, entré. Em la habitação de repuesto, tomei um taladro inalámbrico y alguns herrajes, entrando ao dormitório principal. Em menos de um minuto, instalei uma serradura em o interior de la puerta, dejando uma serradura colgando. Colocando um pequeno troço de madeira entre o borde de la puerta y o marco, me assegurei de que não se cerraria, por si acaso minha esposa intentava cerrá-la. Com o coração latindo com fuerza, tomei o taladro hacia la habitação de invitados, recogi la câmara de vídeo, adornei mi mano derecha com nudilos de latão y esperé. Muitas coisas poderiam haver salido mal, poderia haver olvidado um paso, Lin poderia haver desbloqueado la puerta antes, o sua amante poderia haver legado prematuramente. Afortunadamente, nada de eso ocorreu. Com la respiração controlada, esperei o assalto final, planeado y executado em mis términos. De pai, com los nudilos de latão em mi mano derecha, sostuve la câmara de vídeo, mirando através de la puerta ligeiramente aberta de la habitação de invitados. El pasillo oscuro poderia afetar la qualidade do vídeo, pero o áudio seria crucial. À medida que la puerta corrediza de vidrio se movia y emergiam vocês, la risa de Lin se mesclou com um grunhido masculino. Imaginando las manos de homem sobre ela, vislumbrei a minha esposa, e assim su top de biquíni, entrando ao dormitório principal com sua amante, se encerrar la puerta. Segui a distância, grabando. Arrodilado em la puerta, observei a Bunny abrasando a Lin, que encerrou los olhos y desabrochou sua camisa. Cuidadosamente,
coloquei a câmara de vídeo em el tocador dentro de la puerta, capturando a escena que se desarrolava em la cama. Esta espera foi la mais desafiante, desejo de gravar o acto inegable, sem deixar espaço para la negação, alimentado por minha ira reprimida. Retirando-me de la puerta, me puse preparado. Limitando picos para evitar la detecção, observei a la pareja acariciando-se, ambos a hora desnudos. Com toda uma tarde por delante, se tomaram su tempo, rendiendo-se a la pasión. Fuera de la puerta, escuché a Lin referir-se a Bunny como Daddy, confirmando mis suspeitas sobre seus problemas de papá. Antecipando la represália, não podia esperar para confrontá-los. Escuché a voz de Bunny expressando entusiasmo. Echando um vistazo novamente, vi a hombre entre las piernas de Lin, luego presenciei o plunge y escuché su grito de uma maneira sem precedentes. Começaram a mover-se juntos, pronunciando maldições y sonidos ininteligíveis. Habiendo visto o suficiente, toquei-los nudilhos de latão por suerte. Y me acerquei silenciosamente à la cama. Lin me notou justo antes de que empujara violentamente a Bunny em las costilas, echando-lo de ela. Gritando, lo acusou de violar a minha esposa. Surpreendido, o rosto de Bunny se transformou, y volvió a sua atitude matón, moviendo-se para lidiar comigo. Retrocedi nos passos mientras Bunny doblava a esquina de la cama, dirigindo-se hacia él. Malinterpretando mi movimento como retiro, Lin, a hora de rodilas, agarrou as sábanas, gritando para que me fuera y no lastimara a Bunny. Me movi hacia atrás sobre mi pai de arrastre, de passo correndo y me lancei ao pecho de Bunny, entregando-los nudilhos de latão com fuerza ao plexo solar. Ambos caíram ao suelo, com todo mi peso comprimiendo su pecho. Em situações donde la respiração está comprometida, todas as demais considerações se vuelven irrelevantes. Bunny empujou, intentando desalojar-me, emitindo chilido agudo, luchando por respirar. Eu pânico lenó seus olhos. Sentando-me y montando sobre mi oponente. Observé as manos de Bunny pressionando el suelo, tratando de encontrar uma melhor posição para respirar. Luego administrei o golpe de graça, levantando mi mano derecha alto y levando el acero de mi puno diretamente ao centro de la cara aterrorizada de Bunny com considerável fuerza. Sem nenhum lugar para que sua cabeça retrocediera y mitigar el golpe, escuché los huesos crujir satisfactoriamente y vi la sangre fluyendo de la cara destrozada de Bunny. Obstaculizado por la sangre que fluía hacia sua boca y garganta, Bunny quedou completamente incapacitado. Me levantei, caminhando hacia la puerta, satisfecho com el enfrentamento inicial. Ignorando los gritos de Lin hasta que sua súplica de ajuda me alcançou, me di conta de que pensava que me estava indo, alineando-se com el plan de guerra psicológica. Después de patear o pequeno troço de madeira lejos de um marco, cerrei la puerta y asegurei la cerradura em seu lugar. Volteando-me para enfrentar a Lin, observé como sua expressão cambiava de ir a uma frenética realização de que estávamos todos encerrados, ela estava desnuda. Y não tinha proteção contra esta versão impredecible de seu esposo. Em resposta, alterou seu tono, suplicando-me. Paul, oh Paul, sé que se vê mal pero él me forzou a esto. É esse o matón. Amenazou com lastimar-me a mim y a ti também. Dijo que te destruiria para tener-me. Tuve que hacerlo. Não queria hacerlo. Acercando-me lentamente à la cama mientras ela dava suas explicações, mantuve uma expressão estoica. Despreciando-la com uma ordem severa, declaré: encala-te. E estás mentindo. Sé que has estado involucrada com ela durante meses. Redirigindo minha atenção hacia la persona herida em el suelo, que estava gorgoteando y mostrando signos de angústia, deixei claro que queria que Bunny sofriera, no que moriera. Posicionando-lo cuidadosamente cerca do cabeceiro de hierro, lo coloquei de lado para o drenagem de sangue. Recuperando 5 pares de esposas do cajão superior do tocador, procedi a segurar los tobilos y bonecas de Bunny ao cabeceiro com 4 de elas. Volviendo a minha esposa postrada. Movi suas piernas fora de la cama, asegurei suas manos detrás de sua espalda y la guiei hacia el bano, sentando-la em el inodoro. Transmitiu mensagem severo, estando lá no causar nenhum dano e insistindo em que era hora de confessar. Mientras hablaba, enfatizava a presença de los nudilhos de latão em mi puno derecho, assegurando-me de que los notara. Exigi la narrativa completa, como conheceu a la outra persona, las razones detrás de suas ações y porque pensou que era aceptável traicionar-me. Ademais, busquei detalhes sobre seu involucramento com outros homens durante a última década, deixando claro que habíamos tenido tempo suficiente para desentranar a história ao largo de la tarde. Lin tomou uma decisão calculada, considerando que não estaria passando tempo com sua amante. Conhecia alguns detalhes sobre suas ações,
pero o alcance de mi conhecimento seguia sendo incierto. Las perguntas permaneciam em minha mente. Poderia manipular certos aspectos para que sua infidelidade sonara menos traicionera? Fui lo suficientemente audaz como para mentir? Lin expressou sua relutância, compartilhando que nunca tuvo la intenção de que la situação se desarrolara de la maneira em que lo hizo. Descrevió a agressividade de um indivíduo imponente que se le acercou em uma fiesta organizada por los outons, finalmente atraindo-la ao piso de arriba. Sem conhecer las intenciones de la persona, Lin se encontrou em uma posição vulnerável sin nadie alrededor para ayudarla. Curiosa sobre los detalhes que pergunté, que fiesta fui essa? Sui, habiendo presenciado o incidente, poderia proporcionar informação adicional, confirmando que havia sido acorralada. Em minha búsqueda de mais informação, Lin especulou que Sui Nick poderia haberla expuesto. Insistiu em que Sui solo havia presenciado la fiesta de Ano Nuevo, pero eu contrarresté, recordando-lhe que fui em Halloween quando estuvo com la outra persona mais de 20 vezes. Decidido a descobrir la verdade, lhe perguntei quem poderia haver revelado su secreto. Com um sentido de desafio, Lin respondió: te surpreenderias. Quantas personas crees que lo verbo lhe ha contado? Talvez fui uma de elas, pero eso não importa. Sui te dijo esto? És a persona. Le arrancará los ojos. Pero se é algo sobre ela que arruinará su matrimônio y lo usaré sem dúvida. Después de que Lin compartilhara detalhes sobre o amante fictício de Sui, Rod reclamou o crédito por inventar-lo para mi benefício. Descrevió como orquestaram conversações para extrair informação, com Sui gravando todo o intercâmbio y almacenando-lo em múltiplos DVDs para enviá-los a sua discrição. Lin aclarou que Sui não lhe havia informado inicialmente sobre a situação, y não se proporcionaram detalhes específicos por parte de Sui respeito à revelação sobre a fiesta de Ano Nuevo, senale que me enteré de sua extensa história durante uma conversação por vídeo. Recordei uma lamada telefônica que Lin hizo a sua amante o sábado passado em nuestra entrada, donde expressou abertamente afecto por ele, revelando inadvertidamente todo sobre su passado. Convencido de que tinha suficiente informação, le informei que qualquer comunicação adicional deveria dirigir-se a mi abogado Y que se le entregariam los documentos legais em par de dias. Expressando a necessidade de consultar com o abogado sobre nuestra situação, saquei mi teléfono celular Y lamé a Anita para manejar la situação. Después de uma breve conversação, me rei y terminé la lamada. Marchando a Lin de regresso ao dormitório, lhe mostrei o lamentável estado de sua amante, desnudo, esposado, jadeando y coberto de sangue, casi haciendo que vomitara. Lo depositei em la cama, apaguei la câmara de vídeo, desbloqueei la puerta del dormitório y la abri para Anita, que havia estado esperando afuera em su coche. Dirigindo-me a Anita, comentei em bueno, Anita, te guardei um pouco de el. Su cara não é esse mucho para ver. Aqui está su último amante, mi pronto ex-esposa, Lin. Tienes algo que decir-lhe? Anita se acercou a Lin sentada em la cama y la bofeteou fortemente em la mejilla esquerda, igualando las marcas rojas em su rostro. Expressando frustração. Anita repreendió a Lin por sua necessidade y revelou quanto valorava o hombre tirado em el suelo. Girando-se hacia mim, Anita reflexionou: que vamos a hacer com el ahora, Anita? E estou inclinada a tirar a este fuera por la puerta sin roupa puesta y ver quanto tempo le toma encontrar outra companhia. Lo entiendes? Companheiro. Expressei alívio de que ela hubiera preservado sua herramienta para mim. Mencioné tener um nuevo cochilo de casa afilado y sugeri cortar sua herramienta para apresentársela a Lin, quien parecia adorá-lo. Ademais, considerei esconder sus testículos em la bóveda para la seguridade de las mujeres em el pueblo. Tenía la intenção de hacer cumplir mi prenupcial, poniendo sus testículos em um tornilo mientras él não obtendría nada se lo atrapaba enganando. Planeamos escoltá-lo ao hospital, proporcionando uma história fabricada sobre encontrá-lo herido em el garage. Esto garantizaria sua cooperação, sabendo que poderia quedar-se sem um centavo. Talvez le tiraria unas migajas. Respecto a Lin. Mencioné su apego a su padre y ponderé se havia mais em sua história durante sua criança, aunque sem nenhuma prueba. Em caso de um divórcio desordenado, notei que su padre poderia desheredá-la, como hizo com sua hermana, para proteger sua reputação y su substancial herencia. Incluso después del divórcio, retendria vídeos intrigantes para compartilhar se fuera necesario, manteniendo-la em jaque. Decidi deixar que se vistiera, tomar su coche y encontrar um lugar para reflexionar, advirtiendo que su cajero automático y tarjetas de crédito não funcionariam. Le proporcionei uma moneda, comentando sarcasticamente que era para uma mulher elegante de poça monta.
Mantendo uma amistade distante com Anita, a vezes nos contactávamos quando nos sentíamos deprimidas, ambas reacias a sumergir-se em outra relação depois de haver sido heridas. Reconhecia o dolor causado por me trato duro hacia Lin durante o episódio, reconhecendo que não era eu realmente. Apesar de compará-lo com a guerra, donde pode surgir la crueldade. Prometi nunca volver a estar em essa posição. Sem embargo, não me arrepiento de haver golpeado la cara de Bunny. Eu seguro de Anita cobriu reparações básicas em la cara de Bunny, y lo deixou ir com um pouco mais de dinheiro de lo que requeria o prenupcial. Seus intentos de atrair mulheres resultaram desafiantes. Em los meses seguintes, mi depressão se profundizou y desapareci de la vista. Lin aceitou um acordo justo y se mudou com sua irmã, buscando ajuda. Luchou com o grave erro de suas ações, sentindo-se enferma ao ver programas de natureza sobre animais de presa. Términos como perro alfa ou jerarquia de picoteio desencadenaram incomodidade, y pesadilhas sobre aquela noite com Bunny y comigo la atormentavam ocasionalmente. Apesar de sentir-me ocasionalmente estranada, não albergava esses sentimentos hacia ela.